Boa noite a todos. Então, hoje vamos continuar com o nosso estudo sobre astronomia e dessa vez vamos falar do nosso universo de Orvonton, o sétimo superuniverso. A relação dos superuniversos com as deidades. No que concerne ao Pai universal, enquanto Pai, os universos são virtualmente não existentes. Ele trata com as personalidades. Ele é o Pai das personalidades. Naquilo que concerne ao Filho Eterno e ao Espírito Infinito, como parceiros criadores, os universos têm localização e são individuais, estando sob o governo conjunto dos filhos criadores e espíritos criativos maternos. No que diz respeito à trindade do paraíso fora de Avona, há apenas 7 superuniversos habitados. Os 7 superuniversos, os quais têm a sua jurisdição no círculo do primeiro nível espacial pós-Avona. Os 7 espíritos mestres irradiam a sua influência para fora, a partir da ilha central, e a vasta criação constituindo, assim, uma roda gigantesca, cujo núcleo é formado pela eterna Ilha do Paraíso e os 7 raios, as irradiações dos 7 espíritos mestres, formando o perímetro, as regiões exteriores do grande universo. Aquela imagem, né, que o Gary Tong criou, é baseado nisso aqui, né? A partir do paraíso, a vasta criação, então, uma roda gigantesca, então é a partir daí que se tem a ideia daquele modelo que ele coloca lá, né, de superuniverso. Organização e governo do superuniverso. No começo da materialização da criação universal, foi formulado o esquema cétuplo de organização e o governo dos superuniversos. A primeira criação pós-Avona foi dividida em 7 segmentos colossais, e os mundos sede dos governos desses superuniversos foram projetados e construídos. O esquema atual de administração tem existido praticamente por toda a eternidade, e os governantes desses 7 superuniversos são apropriadamente chamados anciães dos dias. E nós já conhecemos esses anciães dos dias, eles são mencionados na Bíblia, né? Então, a gente conhece de lá, mas não sabia que de outra maneira, porque aqui fala de onde que veio. E essas questões de toda essa realidade universal, ela já era até ensinada há 500 mil anos atrás. E isso se perdeu, então muitos nomes foram, assim, reinterpretados, né? Organização de Orvonton, o superuniverso, 10 setores principais, cerca de 1 trilhão de planetas habitáveis, constituem um superuniverso. Cada superuniverso é provido de um mundo de sede enorme e glorioso, e é governado por 3 anciães dos dias, eu acho que é aqui, né? Que a tradução às vezes fica... O sistema de Satânia, de mundos habitados, está muito afastado de Uversa, e daquele grande agrupamento de sóis que funciona como o centro físico ou astronômico do 7º superuniverso. De Jerusalém, sede central de Satânia, até o centro físico do superuniverso de Orvonton, que fica bastante longe, no diâmetro denso da Via Láctea, são mais de 200 mil anos-luz.
Satânia está na periferia do universo local, e Nébado, no momento, está bem para fora, na direção da extremidade de Orvonto, do sistema mais exterior de mundos habitados até o centro do superuniverso, a um pouco menos do que 250 mil anos-luz. Então, a Via Láctea, aqui agora nós vamos ver, né? Muitos perguntam se, acho que era a pergunta, eu não me lembro de alguém, semana passada, se a Via Láctea era Orvonto. Então, aqui nós vamos ver que não é, que é o núcleo, né? Então, a maioria dos reinos estrelados, visíveis a olho nu, a Via Láctea pertence ao superuniverso de Orvonto. Praticamente todos os reinos estelares visíveis a olho nu de Urântia pertencem à sétima parte do grande universo, o superuniverso de Orvonto. O vasto sistema estelar da Via Láctea representa o núcleo central de Orvonto, indo até muito adiante das fronteiras do vosso universo local. Essa grande agregações de sóis, ilhas escuras de espaço, estrelas duplas, grupos globulares, nuvens estelares, nebulosas espirais e outras, juntamente com as miríades de planetas individuais, formam um grupo com o formato de um relógio alongado, aproximadamente circular, que tem cerca de 1/7 dos universos habitados evolucionários. Então, aqui ele fala com todas as letras, né, ali na segunda frase, né, que a Via Láctea é o núcleo central de Orvonto, indo até muito adiante das fronteiras do vosso universo local. Então, vai além, né, aqui nós não estamos bem no finalzinho, né, de Orvonto, bem na Fico periferia, pensando a quase, né? imensidão disso, porque pela distância que está de nós, a gente consegue ver, né, a olho nu. Pois é, a gente É, tem um certo alcance, né, deve ser uma coisa muito grande para a gente conseguir ver um pedaço ali da... Então, praticamente todos os reinos estelares visíveis a olho... aquilo que está visível a olho nu pertence a Orvonton, né? Que nós podemos ver, mas nós podemos ver também, eles falam na sequência ali, uma parte da primeira, do primeiro nível, né? Que está sendo criado também. Da posição astronômica de Urântia, à medida que olhardes através de uma seção transversal de sistemas próximos à grande Via Láctea, vós podereis observar que as esferas de Orvonton estão viajando sobre um grande plano alongado, sendo a sua largura muito maior do que a sua espessura, e o seu comprimento bem maior ainda do que a sua largura. Quando o ângulo de observação está correto, o universo central está na linha do corpo principal da Via Láctea. A observação da chamada Via Láctea revela um crescimento relativo de densidade estelar de Orvonto. Quando os céus são vistos em uma só direção, enquanto para cada um dos outros lados, a densidade diminui. O número de estrelas e de outras esferas decresce, à medida que nos afastamos do plano principal do nosso superuniverso material. Quando o ângulo de observação é propício, olhando através do corpo principal desse domínio de densidade máxima, vós estareis olhando para o universo residencial, o centro de todas as coisas. Então, aqui o universo central está na linha do corpo principal da Via Láctea. É difícil até de imaginar, né?
o Versa, a sede de Orvonto. Quer continuar a ler, seu Sidney? Por favor. Não posso, aqui eu estava desligado. Tá. O Versa, a sede da Orvonto. As moradas pessoais de cada trio de anciões dos dias estão localizadas no ponto de polaridade espiritual da esfera da sua sede central de governo. Essa esfera está dividida em 70 setores administrativos e tem 70 capitais divisionais, das quais os anciãos dos dias residem de tempos em tempos. O Versa, a sede central de Orvonto, o vosso superuniverso, é cercada diretamente pelas 7 universidades mais elevadas do aprendizado espiritual avançado para as criaturas volitivas ascendentes. Cada um desses 7 grupos de esferas maravilhosas consiste em 70 mundos especializados, contendo milhares e milhares de instituições e organizações completas, devotadas à instrução universal e à cultura espiritual, nas quais os peregrinos do tempo são reeducados e reexaminados no preparo para o seu longo voo até o One. Os peregrinos do tempo, ao chegarem, são sempre recebidos nesses mundos interligados. Os graduados que partem, no entanto, são despachados para a Vona sempre diretamente das margens de o Versa. O Versa é a sede central espiritual e administrativa de aproximadamente 1 trilhão de mundos habitados e habitados. A glória, grandeza e perfeição da capital de Orvonto ultrapassam qualquer uma dentre as maravilhas das criações do tempo e do espaço. Se todos os universos locais projetados e as suas partes componentes estivessem estabelecidas, pouco menos de 500 bilhões seria o número de mundos arquitetônicos nos 7 superuniversos. Tempo padrão do superuniverso. O tempo é padronizado nas sedes centrais dos superuniversos. O dia padrão do superuniverso de Orvonto é igual a quase 30 dias do tempo de Urante. E o ano de Orvonto equivale a 100 dias padrão. Esse ano de Versa é padrão no 7º superuniverso e corresponde a 3.000 dias menos 22 minutos do tempo de Urante. Aproximadamente 8 e 1/5 dos vossos anos. Os principais setores. O setor maior, uma centena de setores menores, cerca de 1.000 milhões, 100 bilhões de mundos habitáveis, perfaz um setor maior. Cada setor maior é provido de uma sede central extraordinária presidida por 3 perfeições dos dias, personalidades supremas da Trindade. Das 10 divisões maiores de Orvonto, 8 foram identificadas, grosso modo, pelos astrônomos de Urante. As outras 2 são difíceis de ser reconhecidas separadamente, porque sois obrigados a ver esses fenômenos do lado de dentro. Se pudesseis olhar para o universo de Orvonto de uma posição muito distante no espaço, vós poderíeis reconhecer imediatamente os 10 setores maiores da 7ª galáxia. Num grupo de estrelas variáveis, o período de flutuação da luz depende diretamente da luminosidade. E o conhecimento desse fato capacita os astrônomos a utilizar esses sóis como faróis do universo, ou como pontos precisos de medição para a futura exploração de grupos distantes de estrelas.
Por meio dessa técnica, é possível medir distâncias estelares de até mais de 1 milhão de anos-luz. Mais precisamente, métodos melhores de medição do espaço e uma técnica telescópica aperfeiçoada irão revelar-vos mais totalmente, dentro de algum tempo, as 10 grandes divisões do superuniverso de Orgón. Vós ireis reconhecer ao menos 8 desses imensos setores como sendo grupos enormes e bastante simétricos de estrelas. Eles dizem ali, Lilian, que são 8 já foram identificadas, grosso modo, né? Depois Isso. O que os astrônomos chamam isso? Galáxias? Não, eles não chamam de galáxias, mas eles chamam de aglomerados, parece que é essa a palavra, né? Aglomerados de estrelas. E seriam esses 8 desses setores mais... Se eu não me engano, é isso. Mais algum comentário? Alguma pergunta? Oi, Suzana, Sabino. Oi, Roberto. Boa noite, Lilian. Boa noite, pessoal. Boa noite. Perdão. Oi, Estela. Perdão o atraso. Roberto, é aglomerado mesmo, né, que os astrônomos falam sobre esses conjuntos, esses 8 conjuntos, que me parece que já foram localizados. Olha, eu vi um texto de um astrônomo urantiano falando que os termos da astronomia eram diferentes na década de 30 do século passado. O próprio nome universo tinha um significado mais próximo de galáxia. Então, tudo isso tem que ser visto, afinal, para a gente compreender exatamente o conteúdo científico do livro de Urântia na linguagem moderna. Tá. Mais alguma pergunta ou comentário? Então, pode continuar, Sidney. Sidney? Agora que eu percebi. O maior, eu já estava no fim do parágrafo. O maior, a quinta, sede do vosso setor maior, Esplandon, é cercada pelas 70 esferas de instrução intelectual avançada do superuniverso. Um setor maior compreende cerca de 1/10 de um superuniverso e consiste em uma centena de setores menores. 10.000 universos locais e cerca de 100 bilhões de mundos habitados. Esses setores maiores são administrados por 3 perfeições dos dias, personalidades supremas da Trindade. Os setores menores. O setor menor, uma centena de universos locais, cerca de 1 trilhão de planetas habitados, constitui um setor menor do governo de um superuniverso. Tem um mundo sede central maravilhoso, de onde seus governantes, os recentes dos dias, administram os assuntos desse setor menor. Há 13 Acho que ali é 1 bilhão, né? 1 bilhão nessa... Milhão, bilhão. 1 bilhão. É 1 bilhão, não, aqui, uma centena de universos locais, cerca de 1 bilhão, né? Sim. Tá. Eu falei outra coisa? Não, acho que falou 1 trilhão. Então eu falei errado. 1 bilhão. É 1 bilhão.
Há 3 recentes dos dias personalidades supremas da Trindade em cada sede central de um setor menor. O menor, a terceira, a sede central de Ensa, o vosso setor menor, é cercada pelas 7 esferas dos estudos físicos superiores da vida ascendente. O centro de rotação do vosso setor menor situa-se em uma posição bem distante, dentro da nuvem estelar enorme e densa de Sagitário, em torno da qual o vosso universo local e todas as suas criações movem-se, e de lados opostos do vasto sistema subgaláctico de Sagitário. Vós podeis observar 2 grandes correntes de nuvens de estrelas emergindo em estupendas espirais estreladas. Aqui eles já dão toda vamos dizer assim, a localização, né, a gente gira em torno do quê, né? De grupo de estrelas, né? Aqui, no caso, ele fala de Sagitário. Sagitário já é conhecida, né? Já é mapeada. Pode continuar. Os governos do setor menor são presididos por 3 recentes dos dias. A administração deles ocupa-se principalmente com o controle físico e a unificação, a estabilização e a coordenação rotineira da administração dos seus universos locais componentes. Cada setor menor abrange até 100 universos locais, 10.000 constelações, 1 milhão de sistemas, ou seja, cerca de 1 bilhão de mundos habitados. Os mundos sede de um setor menor são o grande local de encontro dos mestres controladores físicos. Esses mundos sede estão cercados por 7 esferas de instrução que constituem as escolas de admissão ao superuniverso, que são os centros de aperfeiçoamento, visando aos conhecimentos físicos e administrativos a respeito do universo dos universos. Muito bem. Pode continuar. Os universos locais. O universo local. Uma centena de constelações, 10 milhões, cerca de 10 milhões de planetas habitáveis, constitui um universo local. Cada universo local tem um mundo sede central arquitetônico, magnífico, e é governado por um dos filhos criadores coordenados de Deus, da ordem dos Micaéis. Cada universo é abençoado pela presença de 1 milhão dos dias, representante da Trindade do Paraíso. Salvington, a capital de Nébadon, o vosso universo local, é rodeada por 10 grupos de universidades de 49 esferas cada. Ali, o homem é espiritualizado depois da sua socialização na constelação. Falar um pouquinho, se tiver algum comentário. Quando eles falam habitáveis, tá, mas nem todos serão habitados, né? Serão habitados todos no futuro, né? Eles são... Mas há o planejamento para esses 10 milhões de mundos, eles falam habitáveis porque serão no futuro, eu vejo assim. Mas todos esses têm potencial de vida ou... Eles terão, esses mundos serão escolhidos para a vida, né? Então, eles têm, dá a impressão que eles têm, assim, essa previsão desses 10 milhões. Então, vai acontecer, esses 10 milhões de mundos vão ser escolhidos, né? Para que a vida
E na realidade, o que acontece é que o projeto é feito de tal maneira que esses mundos realmente venham a existir. Porque se existe esse projeto, então eles têm que fazer, né? Os arquitetos do universo, eles têm que fazer acontecer, né? O projeto são esses mundos habitáveis, então vai ter que existir. E um dia vão ser habitados. Eu sei que aqui em Nébado nós temos mais de 3.800.000 mundos já habitados. Então, olha quanto que falta ainda para 10 milhões, né? Porque o projeto é 10 milhões. Temos 1/3 só. É, 1/3, um pouquinho mais de 1/3, né? Sidney, pode perguntar. Eu vejo que isso é interessante, né? Tem que ser uma revelação. Não é possível esse conhecimento todo que nós ainda não temos e que vamos chegar a conhecer, eles mesmos falam, né? Quando tiver instrumentos melhores, a gente vai poder enxergar. Então, ninguém se atreve a falar uma coisa dessa se não for verdade. Pois é. Não é possível. Não, e muita coisa que está sendo descoberto é confirmação do que está escrito no livro de Urântia. Isso que assim, é legal, né? Que você está vendo que o que os astrônomos estão descobrindo já estava ali revelado no livro de Urântia. E muita coisa eles também não puderam colocar, porque eles sabem que a gente tem que andar pelas próprias pernas, né? Então, muitas... E olha que eles colocaram coisas, gente, só da gente saber, só de você saber que existem outros mundos habitados, né? Toda aquela nossa dúvida que tínhamos está ali, respondida, pronto, tem. E era uma dúvida, assim, que para muita gente é quase uma certeza, tem gente que tem certeza, né? Porque não é possível que só o nosso mundo, com tantas estrelas que agora faz pouco tempo que foi descoberto que esses sóis que nós vemos aí, quase todos são circundados por planetas, né? Então, a vida fervilha. Roberto. Olha, recentemente eu vi esse satélite telescópio Webb, que eles detectaram 6 supergaláxias, digamos assim, muito antigas e enormes. Eu imediatamente pensei nos outros 6 superuniversos. Mas é um fato detectado que os astrônomos não sabem como explicar, galáxias tão antigas, organizadas em enormes 6, que eu acho que está no livro de Urântia. Pois é. Quando tu falou dos mundos habitados, né? Esses dias eu vi um comentário que a pessoa disse: eu me interessava muito por ufologia, mas depois do livro de Urântia eu parei. Eu disse, mas depois do livro de Urântia que eu me interessei mais ainda. Porque antes a gente tinha uma suposição, assim, claro, né? Eu sempre achei impossível ser só nós no universo, mas depois do livro de Urântia que eu comecei a me interessar mais ainda, porque aí eles falam desses trilhões de mundos habitáveis, né, e habitados, não tem como Agora que começa a ficar interessante, né? Agora que começa, Para nós fica mais interessante ainda que vem da ufologia, ou quem se interessava por ufologia, e geralmente, quando você vai atrás desses mistérios, aí cai na ufologia, porque ali o livro de Urântia ele explica muita coisa, inclusive fala sobre um mundo habitado, que não é o nosso, né? Que é o planeta vizinho, fala de uma coisa assim inimaginável até para a ufologia, que são os não respiradores, os tipos físicos, né, do nosso universo. Então, aquelas teorias de multiverso,
multiverso, universos paralelos. Então, tudo aqui tem uma explicação muito lógica, né, e plausível, então, é muito legal, assim. E nós temos experiências sobre ufologia e sobre extraterrestres, várias pessoas vendo, várias pessoas tendo... então, isso fica ainda uma coisa a se descobrir, né? E isso é bom, porque nós sempre vamos ter que descobrir algo novo. Porque eu percebo, assim, com a evolução, a gente o homem vai criando, reinventando a realidade, vamos dizer assim, reinventando, né? E criando uma realidade nova. Tanto que no livro de Dante eles falam assim, eles sempre falam assim, que no momento a criação, né? Quer dizer, ela vai mudar essa criação conforme a criação, juntamente com aquilo que o ser humano cocria, né? É uma criação junto com Deus mesmo. Continuando. Quem gostaria de ler agora para dar um descanso para o Sidney? Posso ler, Lilian? Obrigada, Roberto. Então, as constelações. 2. A constelação. Uma centena de sistemas, cerca de 100 mil planetas habitáveis, formam uma constelação. Cada constelação possui uma esfera arquitetônica como sede central e é presidida por 3 filhos Vorondadex, os Altíssimos. Cada constelação também possui um fiel dos dias, como observador e embaixador da Trindade do Paraíso. Edentia, a sede central da vossa constelação de Nor-Latiedec, tem os seus 70 satélites de cultura socializante de aprendizado, nos quais os seres ascendentes permanecem, depois de completarem em Jerusalém o regime de mobilização, de unificação e de realização da personalidade. Os sistemas. 1. O sistema, a unidade básica do supergoverno, consiste em cerca de 1000 mundos habitados ou habitáveis, sóis abrasadores, mundos frios, planetas muito próximos de sóis quentes e outras esferas não adequadas para serem habitadas por criaturas. Não estão incluídos neste grupo. Esses 1000 mundos adaptados para suportar a vida são considerados um sistema, mas nos sistemas mais recentes, apenas um número relativamente menor desses mundos pode ser habitado. Cada planeta habitado é presidido por um príncipe planetário, e cada sistema local tem uma esfera arquitetônica como sua sede central, sendo governado por um soberano do sistema. Satânia tem um mundo sede central chamado Jerusalém, e é o sistema de número 24 da constelação de Nor-Latiedec. A vossa constelação, Nor-Latiedec, consiste em 100 sistemas locais e tem um mundo sede central chamado Edentia. Nor-Latiedec tem o número 70 no universo de Nébadon. O universo local de Nébadon consiste em 100 constelações e tem uma capital conhecida como Salvington. O universo de Nébadon é o de número 84 no setor menor de Ensa. Só antes de tirar daí, Lilian, se tu puder voltar. Que aqui tinha respondido a minha pergunta, mas depois embaixo
Porque eles dizem, tá, 1000 mundos habitados ou habitáveis, daí sóis abrasadores, esferas que não são adequadas para serem habitadas, tá, não estão incluídos nesse grupo de 1000 aqui, né? Mas aí ele diz assim, ó, esses 1000 mundos adaptados para supertar são considerados um sistema, tá? Mas nos sistemas mais recentes, apenas um número relativamente menor desses mundos pode ser habitado. Então, aí já ficou minha dúvida. Por quê? Apenas o número relativamente menor desses. Será que é porque estão sendo ainda formados? Mas ele diz pode ser habitado, mas não diz que Ele são habitáveis também. Não sei para que esse... Claro, se é que, porque seria o lógico, né? Se estão sendo formados ainda... Esses 1000 mundos adaptados para suportar a vida são considerados um sistema, tá? Mas nos sistemas mais recentes, apenas um número relativamente menor desses mundos pode ser habitado. Eu acho que porque ainda estão sendo formados. Mas aí é uma redundância, porque se não está formado, não pode ser habitado. É o óbvio. Eu acho que é por causa daquelas condições físicas lá. Um planeta muito pequeno gira mais rápido, um planeta muito grande gira muito devagar. Aquelas coisas que tem em outros textos do livro que explicam por que não dá para ser habitado, né? Provavelmente. Ou eles não têm os 1000 mundos, né? Eles têm um pouco menos. Pode ser. Né? Porque eles arredondam os números, mas pode ser que seja um pouco menos, né? De qualquer maneira, é muito mundo. É muita coisa. Então, vamos continuar. Jerusalém. Pode continuar, Roberto. Ok. Então, esse é o documento 15, tópico 7, parágrafo 5. A gente está no sistema, né? Então, Jerusalém, a sede central do vosso sistema local de Satânia, tem os seus 7 mundos de cultura de transição, cada um dos quais envolvido por 7 satélites. E entre eles estão os 7 mundos das mansões, de detenção morancial, a primeira residência pós-mortal do homem. A palavra céu, como vem sendo usada em Urântia, algumas vezes tem designado os 7 mundos das mansões. O primeiro mundo das mansões sendo denominado primeiro céu, e assim por diante até o 7º céu. A descrição das 7 revoluções astronômicas diferentes que confundem os astrônomos. O setor de Sagitário e todos os outros setores e divisões de Orvonton estão em rotação em torno de Uversa. E algumas das confusões feitas pelos astrônomos de Urântia vêm das ilusões e distorções relativas produzidas pelos seguintes movimentos múltiplos de revolução. 1. A translação de Urântia em torno do seu Sol. 2. A órbita do vosso sistema solar em torno do núcleo da ex-nebulosa de Andronovia. 3. A rotação da família estelar de Andronovia e dos seus grupos ligados em torno do centro composto de rotação-gravidade da nuvem estelar de Nébadon. 4.
a oscilação da nuvem estelar local de Nébadon e das suas criações em torno do centro sagitariano do seu setor menor. Cinco, a rotação de uma centena de centores menores, incluindo o de Sagitário, em torno do seu setor maior. 6. O giro dos 10 setores maiores, os chamados fluxos estelares, em torno de Uversa, a sede central de Orvonton. 7. O movimento de Orvonton e dos 6 outros superuniversos em torno do Paraíso e de Avona, a procissão em sentido anti-horário do nível espacial superuniversal. Esses movimentos múltiplos são de diversas ordens. As trajetórias espaciais do vosso planeta e do vosso sistema solar são genéticas inerentes à sua origem. O movimento absoluto anti-horário de Orvonton também é genético, inerente aos planos arquitetônicos do universo mestre. Todavia, os movimentos intermediários são de origem composta, sendo em parte derivados da segmentação constituinte da energia-matéria nos superuniversos e, em parte, produzidos pela ação inteligente e propositada dos organizadores da força do paraíso. Jerusalém. Não, peraí que eu voltei. Ah, tá, peraí. Agora começa o universo local. Então, vamos parar um pouquinho aqui e daí discutir um pouco sobre, ou comentar alguma coisa sobre o que nós lemos até agora, do nosso superuniverso. E eu acho que a confusão dos cientistas, ela se dá devido porque é uma reviravolta, né? De tudo. Até a gente fica tonta. Até a gente fica tonta de tanto ver, né? E é planeta, e é sistema, e depois é setor menor, setor maior. Um gira ao redor do outro, né? Então, parece um relógio, parece o esquema de um relógio, né? É que a gente viu, né, da outra vez tu mostrou a figura, o Sabino também, tem um gira em sentido horário, o outro anti-horário, um horário, um anti-horário. É para não ficar também. tonto, né? É para não ficar tonto, né? Não, mas eu acho que esses parece que é só anti-horário, né? Não, o anti-horário é o nosso universo, mas eu acho que eles acompanham o nosso universo também, e eles, anti-horário, um ao redor do outro, ao redor de Sagitário, do setor de Sagitário, do setor depois do setor menor, e ao redor de Uversa, tudo não gira, seu Sidney. Não, o que eu acho interessante é que se o astrônomo aqui não calcular corretamente, ele vai errar mesmo. Porque se um está girando num sentido, o outro no outro, dá a impressão errada de que está chegando perto demais ou está se afastando, e é porque um está girando num sentido, o outro no outro. Aí acaba ocasionando um erro de cálculo. Uhum. Talvez seja por causa disso. Mas eu perdi essa parte, que aqui eles não giram todo num sentido só? Volta ali um pouco. Eu estou querendo dizer, se você olhar para outro lugar, depende de para onde o telescópio está virado. Uhum. Vamos dizer que o sétimo universo gira no sentido horário ou anti-horário, e o sexto gira no sentido contrário. Quem está olhando e não está enxergando isso, vai achar velocidades diferentes, né?
Porque o que eu lembro é que os 7 superuniversos, eles giram em sentido anti-horário. E já a primeira criação, né, de universos, como é que a gente fala? Primeira criação exterior, ela gira anti-horário. E daí, então, tem isso daí, eles acham que é por isso que as estrelas estão se afastando, alguma coisa assim, né? Porque é tudo muito longe também, né? Então, vamos ver aqui a translação, rotação, Está em aqui, ó, o torno do... setor de Sagitário e todos os outros setores de visões estão em rotação em torno de Verso. E algumas das confusões feitas pelos astrônomos durante vêm das ilusões e distorções relativas produzidas pelos seguintes movimentos múltiplos de revolução. Isso. E daí ele vai falando, mas ele tem um momento que ele fala, peraí um pouquinho, acho que é o próximo. Opa. A rotação de uma centena de setores menores, incluindo em torno, os giros retornados, fluxos em torno de diversas, o movimento aqui no 7, o movimento de Orvonto e dos seus outros setores em torno do paraíso, a procissão em sentido anti-horário do nível espacial superuniversal. Então, é anti-horário mesmo. Todos os superuniversos giram em sentido anti-horário. Então, eu acho que nós também, né, é anti-horário. Mesmo são diversas trajetórias espaciais, solar, genética. O movimento absoluto anti-horário de Orvonto também é genético. Né? Então, mas quando o astrônomo olha para o espaço exterior, o movimento é contrário. Sim, Porque, isso. daí dá a confusão também, né? Nós Mas eu estamos acho na beirinha. assim, mas a confusão que ele faz dessas rotações, porque um fica rodando ao redor do outro, né? O sistema solar ao redor do sistema de mundos, né? De Jerusalém lá, do nosso sistema de Satânia, o sistema de Satânia ao redor da nossa constelação, a nossa constelação ao redor e assim vai, né? Ao redor de Nébadon, Nébadon ao redor e assim vai. Então, é interessante isso, muito interessante. É aquilo que eu falei, parece a máquina de um relógio suíço. Mais algum comentário aqui? Então, vamos passar para os universos locais. Quem gostaria de continuar a ler? Para dar descanso agora para o Roberto. Já que ninguém quer, eu vou. Tá. Só ver se tu consegue um pouquinho mais alto, Sidney, porque talvez mais alto? Fique baixo assim? na gravação depois. Assim, tá bom? Tá. Universos locais. Filhos criadores e governantes do universo local. Universos locais são criações dos únicos filhos criadores do paraíso. Os filhos criadores são aqueles que geram os universos locais do tempo e do espaço, e que os governam. Esses criadores e soberanos do universo são de origem dual, incorporando as características de Deus, o Pai, e de Deus, o Filho. Cada filho criador, todavia, é diferente de todos os outros. Cada um deles é único em natureza, bem como em personalidade. Cada um é o filho unigênito do ideal perfeito da deidade da sua origem. Que lindo, né? Então, às vezes, vocês já imaginaram se o livro de Urântia dissesse assim, olha,
existem vários universos criados, e pronto, parasse nisso. Mas não, né? Ele dá detalhes de quem cria esses universos, de quem constrói a parte física, vamos dizer assim, né? De quem vem governar, e etc. E qual é o modelo, muitos detalhes, é muito legal. Continuando. Os filhos criadores passam por longos cursos de treinamento antes de empreender o trabalho de organização do universo. Os filhos do paraíso da ordem primária são projetistas, criadores, construtores e administradores dos seus respectivos domínios. Os universos locais do tempo e do espaço, unidades criativas básicas dos 7 superuniversos evolucionários. A um filho criador é permitido escolher a localização espacial da sua futura atividade cósmica. Mas antes mesmo de que possa começar a organização física do seu universo, deve passar por um longo período de observação, devotado ao estudo dos esforços dos seus irmãos mais velhos, em várias criações localizadas no superuniverso em que a sua ação foi projetada. Mas, antes mesmo de tudo isso, o filho Micael haverá completado a sua longa e única experiência de observação no paraíso e de aperfeiçoamento em Avona. Com o tempo, o filho criador, em união com a filha criativa do Espírito Infinito, começa a criação de numerosas crianças do universo. Assim que um filho tão perfeito e divino haja tomado posse da locação espacial do seu universo escolhido, assim que os problemas iniciais da materialização do universo e do equilíbrio bruto tenham sido resolvidos, assim que ele tenha formado uma união eficaz e cooperativa de trabalho com a filha complemento seu do Espírito Infinito, então, este Filho Universal e este Espírito Universal iniciam aquele enlace que se destina a dar origem às inúmeras hostes de filhos seus naquele universo local. Em conexão com esse evento, a focalização do Espírito Infinito do Paraíso no Espírito Criativo é transformada na sua natureza, assumindo as qualidades pessoais do espírito materno de um universo local. Comentar aqui um pouquinho, né? É muito interessante isso, que o quanto que o filho criador, ele observa a criação, né? A criação de outros universos, as organizações físicas, né? E olha, ele fica observando por um período grande e estudando e se preparando, né? Ele se prepara para criar esse universo. Não é assim, apareceu o Filho Criador, e ele faz como que um curso, né? Para que ele seja o governante daquele universo, o criador daquele universo. É muito interessante isso. E depois, antes de começar a criação propriamente dita, né, dos seres desse universo, ele se preocupa com a criação material. Então, é quando tudo está organizado, em equilíbrio ali, né? Então, os problemas ali iniciais de materialização, pelo menos, né? Então, ali, depois que eles vão criar os seres, né? Então, isso é como se um casal fosse, antes de ter filhos, ele se preocupa em ter uma casa, né? Em preparar tudo para que esses filhos venham a existir. Muito interessante.
Quando eu digo que a nossa vida lá não vai ser fácil, se o filho criador tem que fazer curso, imagina nós para fazer alguma coisa lá, vamos ter que ralar até. Quanto tempo que não deve ter ficado, né? A gente nem imagina. Nós vamos ficar um tempinho aí fazendo Diz que aqui é só o início, é um piscar de olhos essa vida. Que a gente vai passar ainda bem. E ainda bem, né? Porque aqui a prova é difícil. Então, pode continuar, Cecília. Se ninguém tiver mais algum comentário? Então, continuemos. Pode continuar, Cília. Segundo, evolução dos universos locais. Um universo local é a obra pessoal de um filho criador do paraíso, da ordem dos Micaéis. Consta de 100 constelações, das quais cada uma abrange 100 sistemas de mundos habitados. Cada sistema conterá, afinal, aproximadamente 1000 esferas habitadas. As manipulações pré-universais da força-espaço e das energias primordiais são um trabalho dos mestres organizadores da força do paraíso. Mas, nos domínios do superuniverso, quando as energias emergentes tornam-se sensíveis à gravidade linear ou local, os organizadores da força retiram-se, deixando a obra nas mãos dos diretores de potência do superuniverso envolvido. Esses diretores de potência funcionam isoladamente nas fases pré-materiais e nas fases pós-força da criação de um universo local. Um filho criador não tem a possibilidade de iniciar a organização do universo antes que os diretores de potência hajam efetuado a mobilização de energias do espaço suficientes para proporcionar uma base material, sóis reais e esferas materiais ao universo que emerge. Os universos locais têm, todos, aproximadamente o mesmo potencial de energia, embora as suas dimensões físicas possam diferir grandemente e de haver, de tempos em tempos, variado o seu conteúdo de matéria visível. A carga de potência e a dotação de matéria em potencial de um universo local são determinadas pelas manipulações dos diretores de potência e seus predecessores, bem como pelas atividades do filho criador e pela dotação de controle físico inerente que os seus colaboradores criativos possuam. Os filhos criadores são precedidos na organização do universo pelos de Jesus. Pelos diretores de potência e outros seres originários da terceira fonte sempre. Das energias do espaço, assim previamente organizadas, Micael, o vosso filho criador, estabeleceu os reinos habitados do universo de Nébano, e desde então tem estado diligentemente devotado à administração desses reinos. Da energia pré-existente, esse Filho Divino materializa a matéria visível, projeta as criaturas vivas e, com a cooperação da presença do Espírito Infinito no universo, cria um corpo diversificado de personalidades espirituais. Algum comentário aqui? Alguma dúvida? Então, veja que o universo ele não está totalmente vazio, né? Quando o Filho Criador vem.
ele escolhe uma parte do espaço que ele acha ideal, né, para criar o seu universo, mas esse espaço, ele já vieram outros seres, os diretores de potência, se não me engano, os seres que vêm dar início à criação, né, movimentar aquelas energias que serão necessárias para esse Micael, né, porque os seres que criam esses universos são chamados filhos criadores, ou Micaéis. Então, para cada superuniverso tem um Micael. E ele, em conjunto com a ministra divina, que ela é uma criação do Espírito Infinito, a terceira fonte, né? Do Espírito Infinito, a terceira pessoa da Trindade. Então, essa ministra divina, junto com Micael, eles criam esse universo. Então, vocês vejam que interessante. Na verdade, eles representam a Trindade aqui no nosso universo, porque o Filho Criador, ele é criado pelo Pai Universal, pelo Filho Eterno. Então, ele é filho desses dois, né? E a ministra divina, ela é a emanação ou criada, né, pelo Espírito Infinito. Então, eles dois é como se representassem a Trindade aqui, né, a criação. Então, são eles que, de fato, fazem com que haja a vida nesses, são o braço de Deus, vamos dizer assim, né? A quem Deus confia a criação da vida nos espaços exteriores, no caso aqui, nos universos locais. Então, quando esses diretores de potência vêm e eles movimentam essas energias do espaço a partir da menor partícula existente, então, tudo começa a se criar. Então, a partir de uma criação mínima, que daí o Micael escolhe aquela parte, né, juntamente com seus pares, certamente no paraíso, né, ele vai ver aquele que é o melhor lugar, e ele vem e começa a criação de tudo daí, né, dos planetas, depois nós vamos ver que existem os planetas que são arquitetônicos, que são muitos, nós já vimos isso, né, existem vários planetas arquitetônicos, que são o lar dos seres espirituais. Pode dizer, Estela. Eu vi que o Sidney está com a mão levantada, mas eu queria que tu voltasse num slide lá, que eu ia falar um negócio e deixei passar 2 slides para trás. 2 slides. Acho que é 2 ou 3, mas eu sei qual é, deixa eu ver. Ali, quando ele fala, me chamou a atenção uma coisa interessante, antes desse, deixa eu ver. Esse foi o último. Mais um para trás. Aqui, não, para frente, aquele ali que estava. Esse aí, ó. Aqui, ó, porque a gente às vezes faz confusão, né? Espírito infinito, ministra divina, espírito materno. E aqui achei o que me chamou a atenção que eu não o espírito universal. Então, o filho universal, aqui eles chamam filho universal, né? Que é o filho criador, e o espírito universal, iniciam aquele enlace que se destina a dar origem a inúmeras hostes de filho. Em conexão com esse evento, a focalização do espírito infinito do paraíso no espírito criativo é transformada na sua natureza, assumindo as qualidades pessoais do espírito materno. Então, tudo é sinônimo, né? Mas ela adquire essa figura de espírito materno só que no universo local, né? Mas ela é uma personalidade. Ela é conhecida como se fosse uma personalidade, uma filha, né? Do espírito infinito. Pois aqui ela se torna o espírito materno. Então, ali é interessante, né, a focalização do espírito infinito para isso, como se eles estivessem, assim, é como se fosse um nascimento,
Aqui se torna mãe mesmo. O nascimento desse espírito, né? Era isso. Uhum. Que tem o mesmo número, e é interessante porque tem o mesmo número de Micael. Eles são da mesma, como se fossem gêmeos, assim. Diga, Sidney. Não, é que eu faço essa mesma confusão. Você falou, o Micael não é do superuniverso, é do universo, não é isso? Isso. É que você falou que era do super, eu falei, agora eu confundi tudo. Eu tinha aprendido errado, eu achava que era do Se eu super. falei super, falei errado. Não, eu tinha aprendido errado, eu achava que era do super. Depois, outro dia, não Tá. sei que palestra, me explicaram que não era. Micael é do universo. Agora Isso, você do falou do universo. super, de novo deu um nó na minha cabeça. Não, eu falei errado, então, sem querer. Então, mas eu acho, só comentando o assunto, que a Estela tem razão. Nós vamos ter que aprender muito isso. A vida, o resto da vida. Verdade. Posso fazer um comentário? Sim, deve. Olha, a Estela falou da filha criativa, representante do espírito infinito como espírito materno, espírito mãe do universo local, né? Parece que tem uma passagem do livro de Urante que ele chama a terceira pessoa da deidade no paraíso de espírito materno do paraíso. Então tem essa menção à terceira pessoa como mãe também. Em várias passagens, né, é referido a esses. Eu estava ouvindo, acho que uma palestra sobre o Deus, o Supremo, que também é chamado de mãe, né? E o Filho Eterno também. Ele é como se fosse mãe do Espírito Infinito. Quando o Espírito Infinito vem, quando aparece, né, o Espírito Infinito, dessa relação entre o Pai Universal e o Filho Eterno. Inclusive, dentro da igreja, quando eu aprendi, né, o Espírito Infinito era o próprio amor, que é a relação entre o Pai e o Filho, aparece esse Espírito que é amor. É mais ou menos, esse era o meu entendimento, né, da Trindade. E que é isso, né, que acontece. Mas o livro de Urântia, ele comenta essa criação, né, do pai, entre o pai e o filho, que depois veio o Espírito. E com o Espírito veio já o universo perfeito de amor. Mas é tudo pré-existente, né? Para nós, assim, é como se fosse uma explicação, mas tudo existe desde sempre. Então, é só como uma explicação para os seres do tempo e espaço, porque nós temos um nascimento, né? Mais ou menos para a gente entender como tudo nasceu. Então, vamos continuar. Agora, eu vou ler um pouco. Então, vamos sobre a evolução dos universos locais. Em um universo... Já foram esses. Não, peraí. É a evolução de Nébado, né? Isso. Esse aí foi o último. Tá. Esse aqui nós já lemos? Não, né? Não. Não, esse não. Esse aí agora. Evolução de Nébado. Porque ali estava falando dos universos em geral, né? E agora nós vamos falar do nosso universo, exatamente. O universo local, né, é composto de um único sistema astronômico,
mas de uma ancestralidade nebular diversa que possui movimento comum suficiente para ser ajustado em uma unidade contínua. O fenômeno espacial característico que distingue cada criação local de todas as outras é a presença do espírito criativo. Todo o Nébadon, certamente, está impregnado da presença espacial da divina ministra de Salvington. E essa presença também se confirma, certamente, às fronteiras externas do nosso universo local. Tudo o que é permeado pelo nosso espírito materno do universo local é Nébadon. E aquilo que se estende para além da presença espacial dela está fora de Nébadon. São as regiões do espaço fora de Nébadon. No superuniverso de Urvonton, são os outros universos locais. Então, o nosso universo é delimitado pela energia que emana da ministra divina, né, que é a consorte, vamos dizer assim, de Micael. Uma ou mais, até mesmo várias dessas nebulosas, podem estar compreendidas no domínio de um único universo local. Do mesmo modo que Nébadon foi fisicamente formada por uma progênie estelar e planetária da nebulosa de Andronover e de outras. As esferas de Nébadon têm origem em nebulosas diversas, mas todas elas apresentavam uma certa movimentação comum, mínima comum no espaço, ajustada, assim, pelos esforços inteligentes dos diretores de potência para produzirem a nossa agregação atual de corpos do espaço, que viajam juntos como uma unidade contínua nas órbitas do superuniverso. Tal é a constituição da nuvem local de estrelas em Nébadon, que hoje gira em uma órbita cada vez mais estabilizada em torno do centro de Sagitário, naquele setor menor de Urvonton, ao qual a nossa criação local pertence. Então, veja, me deu a entender aqui que Sagitário é um setor menor, né? Aqui ele já tem com nome e número. Ele fala lá atrás, né, quando ele fala em Sagitário também. Salvington, a sede central de Nébadon. Salvington, a sede central de Nébadon, está situada no centro exato da massa e energia do universo local. O vosso universo local, contudo, não é um sistema astronômico simples. E no seu centro físico existe ainda um sistema imenso. Desenvolvimento de Nébadon, o início da nebulosa de Andronover. Há 987 bilhões de anos, o organizador da força associado, o inspetor de número 811.307 da série de Urvonton, então em exercício vindo de Uversa, reportou aos anciãos dos dias que as condições do espaço eram favoráveis ao começo dos fenômenos de materialização em um certo setor do então segmento oriental de Urvonton. Há 900 bilhões de anos, atestam os arquivos de Uversa, o Conselho do Equilíbrio de Uversa emitiu uma permissão para o governo do superuniverso, autorizando a despachar o organizador de força com a sua assessoria para a região previamente designada pelo inspetor de número 811.307. As autoridades de Urvonton encarregaram o descobridor original desse universo potencial de executar o mandado dos anciãos dos dias, que convocava a organização de uma nova criação material. Então, os organizadores da força iniciam a nebulosa de Andronovo. Há 875 bilhões de anos, a enorme nebulosa de Andronover, de número 876.926, foi devidamente iniciada.
Apenas a presença do organizador da força e do seu pessoal de ligação foi requisitada para desencadear o turbilhão de energia que finalmente se transformou nesse vasto ciclone espacial. Então, aqui eles dão tudo com como que foi construído, né, o nosso universo. Subsequentemente, ao início dessas circunvoluções nebulares, os organizadores da força simplesmente se retiraram, saindo perpendicularmente ao plano do disco, em circunvolução, e desse modo em diante, as qualidades inerentes da energia passaram a segurar a evolução progressiva e ordenada desse novo sistema físico. 3. Andronovo foi bem estabelecida há 800 bilhões de anos. Há 800 bilhões de anos, a criação de Andronover estava bem estabelecida, como uma das magníficas nebulosas primárias de Orvonto. Quando os astrônomos dos universos próximos observaram esse fenômeno do espaço, pouco puderam notar que ele chamasse atenção. Os cálculos estimativos de gravidade feitos em criações adjacentes indicaram que materializações do espaço estavam ocorrendo nas regiões de Andronover, mas isso era tudo. $600 bilhões de anos atrás, e a Andronover atingiu seu auge de mobilização e massa de energias. Há 600 bilhões de anos atrás, o apogeu da mobilização de energia Andronover foi alcançado. A nebulosa havia adquirido sua máxima. Nessa época, era uma nuvem circular gigantesca de gás, com um formato como de um esferoide achatado. Esse foi o período inicial de formação da massa diferencial e velocidade variável de circunvolução. A gravidade e outras influências estavam para iniciar, e seu trabalho de conversão dos gases espaciais em matéria organizada. A nebulosa se torna espiral e vastos sistemas de matéria sólida aparecem na nuvem gasosa. Então, por volta da época do alcance de sua massa máxima, o controle de gravidade do conteúdo gasoso começou a enfraquecer e sobreviveu ao estágio de fuga do gás. O gás escapava em forma de dois braços gigantescos e distintos, tendo origem em lados opostos da massa-mãe. As rápidas evoluções desse enorme núcleo central logo conferiram uma aparência espiral a essas duas correntes de gás projetadas para fora. O resfriamento e condensação subsequente de partes desses braços protuberantes finalmente conferiram a eles a sua aparência nodosa. Essas partes mais densas constituíram vastos sistemas e subsistemas de matéria física girando no espaço em meio à nuvem gasosa da nebulosa, enquanto esta se mantinha seguramente dentro da atração da gravidade da roda-mãe. Algum comentário? Eu queria só entender uma coisa. Salvington é a capital de Nébado? Sim ou não? Positivo, Sim. Então tá certo. Salvington é a capital de Nébado. Está pensando tantos universos que tem, os caras têm que saber o desenvolvimento de cada um, há quantos bilhões de anos. Eles têm tudo chato a gente, né? Essa parte aí de imagina, eles saberem de todos. Não, e interessante, né, que os diretores de potência, quando eles viram que estava para iniciar a energia ali que faria, né, naquela região, que faria com que surgisse um universo, então eles reportaram aos anciãos dos dias. Quem são os anciãos dos dias? São os governantes do super-universo de Orvonto. Então, eles falaram, olha, já começou lá, então, né, vocês fiquem preparados que uma nova região para o início de materialização para a vida posterior, né, logicamente,
vai se iniciar. Então, vocês comecem, certo, a pensar, né? E a reportar para o paraíso que isso está acontecendo. Porque eles devem reportar nessas atividades para dizer, ó, daqui a pouco preparem aí um governo do universo, um Micael, porque logo eles vão poder escolher, entre outros locais, né, esse local aqui. E interessante que eles dão todas as características físicas, como que fisicamente isso aconteceu. Então, eu acredito que para os astrônomos e físicos, essa parte seja muito interessante, e eles podem explicar muito melhor, né? Para um astrônomo mesmo, né? São características físicas, assim, bem explicadas. E tem muito mais, isso aqui foram só textos tirados dessas... Pode ver, aqui do 5724 já vai para o 5733. São alguns textos só, então tem muito mais explicações, né? Então, agora, seguindo aqui a criação do nosso universo. Em seguida, vem a era do aumento de fuga de gases e o estágio centrífugo crítico que antecede a formação do Sol. Contudo, a nebulosa havendo começado a contrair-se, o acréscimo de sua velocidade de rotação reduzida, ainda mais o controle da gravidade. Pouco de tempo depois, as regiões gasosas exteriores começaram finalmente a escapar do abraço imediato do núcleo da nebulosa, passando ao espaço em circuitos de contornos irregulares, retornando a regiões nucleares para completar os seus circuitos, e assim sucessivamente. Mas isso foi apenas um estágio temporário de progressão nebular. A velocidade de giro, sempre crescente, logo fez com que enormes sóis fossem atirados ao espaço, em órbitas independentes. Então, ali já começou a criação dos sóis. E foi isso o que aconteceu com Andronover, em idades extremamente longínquas. A roda de energia cresceu ainda mais, até atingir a sua expansão máxima. E então, quando sobreveio a contração, girou cada vez mais rapidamente, até que, finalmente, o estágio centrífugo crítico foi alcançado, e teve início a grande desagregação. O primeiro Sol de Andronover nasceu há 500 bilhões de anos atrás e começou a sua aventura no cosmos. Há 500 bilhões de anos nasceu o primeiro Sol de Andronover. Este, como um raio flamejante, desprendeu-se da atração da gravidade materna e precipitou-se no espaço, em uma aventura independente no cosmos da criação. A sua órbita ficou determinada pela sua trajetória de escape. Esses jovens sóis rapidamente tornaram-se esféricos e iniciaram suas carreiras longas e cheias de acontecimentos, como estrelas do espaço. E situando-se aqueles vindos de núcleos nebulares terminais, a grande maioria dos sóis de Orvonton teve um nascimento análogo. Esses sóis que escapam desse modo passam por períodos variados de evolução e serviço posterior no universo. A Andronover entrou em seguida no período recaptivo de sua história. Há 400 bilhões de anos, a nebulosa de Andronover iniciou seu período de recaptação. Muitos dos sóis vizinhos e menores foram recaptados, em consequência do crescimento gradual e condensação posterior do núcleo materno. Logo foi inaugurada a fase terminal da condensação nebular, período que sempre precede a desagregação final de tais acumulações espaciais imensas de energia e de matéria. Logo após essa época, Micael começou a criação do universo de Mébado. Os mundos arquitetônicos foram concluídos cerca de 5 bilhões de anos atrás. Foi cerca de 1 milhão de anos depois dessa época que Micael de Mébado, o filho criador do paraíso, escolheu essa nebulosa em desintegração como local para sua aventura de construção de um universo.
Quase imediatamente teve início a construção dos mundos arquitetônicos de Salvito e os 100 grupos de planetas sede das constelações. Quase 1 milhão de anos foram necessários para completar esses agrupamentos de mundos especialmente criados. Os planetas sede dos sistemas locais foram construídos durante um período que perdurou desde aquela época até cerca de 5 bilhões de anos atrás. Bastante tempo, né? E veja que só o nosso universo, e esse setor aqui, fala da história de 987 bilhões de anos, desde que a nebulosa de Andronover começou as suas atividades, até ela ter uma manifestação, né, ideal para que o Micael viesse. Então, há 400 bilhões de anos atrás, Micael veio e logo começou a criação dos mundos arquitetônicos, que são os mundos habitados pelos espíritos, né? Pelos seres espirituais. Então, os mundos arquitetônicos, tanto os do universo, de todo o universo, né? Até os dos sistemas. Então, há 5 bilhões de anos atrás que esses sistemas também foram criados. Então, continuando, há 300 bilhões de anos atrás, Andronover foi temporariamente estabilizada e a equipe de Micael chegou a Salvito. Há 300 bilhões de anos, os circuitos solares de Andronover achavam-se bem estabelecidos, e o sistema nebular estava passando por um período transitório de relativa estabilidade física. Nessa época, o corpo de assessores de Micael chegou a Salvito, e o governo de Ovonto e Uversa deu reconhecimento à existência física do universo local de Nébodon. Então, há somente 300 bilhões. Roberto levantou a mão. Diga, Roberto. Eu estava só pensando, só um comentário. A gente tem a ideia que o Micael de Nébodon fica na nossa cabeça 36 anos, né? O cara é muito velho. E bilhões de anos. E ele foi ter consciência disso depois de 30 anos, né? Depois de 30 anos da existência dele aqui. Nossa, mas é muito antigo. Que eu disse, nossa, Roberto. É muito louco essas coisas, não? Nossa. É muito louco. Pode falar, Roberto. Nós não estamos. A idade estimada do universo pelos cientistas, se não me falha a memória, é cerca de 15 bilhões de anos. E aí o livro de Urântia fala só a nebulosa que gerou o universo local tem cerca de 800 para 900 bilhões de anos. Então, é uma diferença muito grande. Me parece que essa estimativa da idade do universo é uma mensuração da expansão. Há uma confusão aí. E certa vez eu vi um livro, o nome do livro é Redshift, Desvio para o Vermelho. É um astrônomo inglês que sugere que, na verdade, são multiversos. Existem vários universos que expandem periodicamente. Não é só um universo expandido, tem vários. E isso é o que é dito no livro de Urântia. Cada universo local começa a haver uma materialização e uma expansão. Então, tem muita coisa para ser pesquisada em astronomia. Isso é algo incrível. A outra observação minha é que nesse parágrafo que você leu, Lilian, é dito que a última sede de sistema desse universo local
ela ficou pronta há cerca de 5 bilhões de anos atrás. E mais ou menos esse tempo, 4,5 bilhões de anos, é que nasceu o nosso Sol. Então, o nosso Sol e o Sistema Solar tem mais ou menos a idade que foi feita a última esfera arquitetônica. A impressão que eu tenho é que Micael ele planejou as outorgas depois de que as sedes arquitetônicas estivessem prontas. E tem outras coincidências que fazem eu crer que talvez Urântia, seu local da auto-outorga dele, talvez fosse algo planejado muito antes. Eu não sei se eu estou especulando muito, mas a coincidência do ano da Terra com cerca de... O ano do paraíso é exatamente 1000 anos da Terra. Um ciclo da Terra e o dia da Terra coincidindo com 5 anos, vamos dizer assim, 5 anos da Terra, dá por diferença de minutos, 1 ano do universo padrão. Essa coincidência de tempo, eu acho, para mim, muito incrível. Eu quero sugerir que talvez houvesse sinais astronômicos de que a Terra seria um local ideal para a auto-outorga do Senhor. Sim, pode ser. Mais algum comentário? Então, vamos continuar. Mais um pouquinho. Então, nós paramos aqui a 300 bilhões, né? Interessante que Micael veio a 400 bilhões, mas só a 300 bilhões que foi e que Orvonton, quer dizer, o nosso superuniverso, ele reconheceu a existência física do universo local. Então, teve muito trabalho aí de Micael para que houvesse esse reconhecimento. 100 bilhões de anos atrás, a altura da tensão foi atingida. O calor estava vencendo a gravidade. O palco estava pronto para a dispersão final do Sol. Há 100 bilhões de anos, o ápice nebular na tensão de condensação foi atingido. O ponto de tensão máxima de aquecimento alcançado. Esse estágio crítico de contenção do aquecimento gravidade perdura por idades. Algumas vezes, porém, mais cedo ou mais tarde, o calor vence a luta com a gravidade e o período espetacular de dispersão do Sol tem início. E isso marca o fim da carreira secundária de uma nebulosa do espaço. 12. Conclusão do primeiro período de perdas do Sol, o ciclo terciário da nebulosa. Há 75 bilhões de anos, essa nebulosa havia alcançado o apogeu do seu estágio de família solar. Foi, então, o ponto culminante do primeiro período de perdas solares. A maioria desses sóis, desde então, apoderou-se de vários sistemas de planetas, satélites, ilhas escuras, cometas, meteoros e nuvens de pó cósmico. Há 50 bilhões de anos, completava-se esse primeiro período de dispersão solar. A nebulosa terminava rapidamente o seu ciclo terciário de existência, durante o qual deu origem a 876.926 sistemas solares. Então, são os sistemas solares que temos aqui no nosso universo. A conclusão terciária, há 25 bilhões de anos, trouxe relativa estabilização. Há 25 bilhões de anos, presenciou-se o completar do ciclo terciário da vida da nebulosa, o que acarretou a organização
e uma relativa estabilização dos vastos sistemas estelares derivados dessa nebulosa matriz. Todavia, o processo de contração física e produção crescente de calor continuou na massa central da nebulosa remanescente. Há 8 bilhões de anos atrás, a erupção terminal começou, o fim da nebulosa. Há 8 bilhões de anos, uma imensa erupção terminal teve início. Apenas os sistemas exteriores ficaram a salvo do momento de um cataclismo cósmico como esse. E assim foi o início do fim da nebulosa. Por um período de quase 2 bilhões de anos, estendeu-se a fase final de emissão de sóis. 6 bilhões de anos atrás, marcaram o nascimento do nosso Sol, 66º da última da segunda família solar de Andronovo. 66º da última, acho que é da segunda aqui, né? Família solar de Andronovo. Há 6 bilhões de anos, ficaram assinalados o fim da desagregação terminal e o nascimento do vosso Sol, o 56º antes do último Sol da segunda família solar de Andronovo. Essa erupção final do núcleo nebular deu nascimento a 136.702 sóis, a maioria dos quais é de globos solitários. O número total de sóis e sistemas solares a ser originário da nebulosa Andronovo foi de 1.013.628. O número do vosso sistema solar é 1.013.572. Então, é quase um dos últimos. O nosso Sol é bem novinho. Então, grande nebulosa de Andronovo. Na época atual, a grande nebulosa de Andronovo já não existe mais, mas está presente nos muitos sóis e suas famílias planetárias que se originaram daquela nuvem-mãe do espaço. O remanescente nuclear final dessa nebulosa magnífica ainda arde com um brilho avermelhado e continua a emitir luz e calor moderados para suas famílias planetárias, remanescentes de 165 mundos, os quais agora giram em torno dessa mãe venerável de 2 gerações poderosas de monarcas de luz. Moradas planetárias. A organização das moradas planetárias ainda está em andamento em Nébado, pois este universo é de fato um agrupamento jovem nos reinos estelares e planetários de Orvonto. No último registro em Nébado havia 3.840.101 planetas habitados, e Satânia, o sistema local do vosso mundo, é claramente típico de todos os outros sistemas. Então, nós vamos parar por aqui, e eu havia comentado com vocês anteriormente, né, desse número aqui, 876 mil, mas na realidade foi isso a 50 bilhões. Então, a nebulosa, ela finalizou com o número de sóis de 1 milhão... não, peraí. De 1 bilhão e 13 mil... 628. 628. Porque o nosso é um dos últimos, é bem novinho. É um dos últimos mesmo. Que bom, não vamos ficar sem sol tão cedo. Ai, tá. Tem umas teorias, né, que o Sol vai acabar não sei quantos bilhões de anos. Então, veja aqui, né, quantos planetas habitados o nosso universo já tem, e lembrando que são 10 milhões, né? O projeto é para 10 milhões, nós temos ainda 3 milhões, quer dizer, tem chão, é muito chão, gente. Nós estamos aí no início da criação, vamos dizer, né? Lilian, eu fiquei numa dúvida, pessoal. Eu fiquei numa dúvida que é a seguinte. Diga. Se tem 1 milhão, mais ou menos 1 milhão de sóis, e Certo. o projeto é de 10 milhões de mundos habitados,
não vai ter 10 mundos habitados para cada Sol. Então, os mundos habitados previstos para Nébadon não são apenas da nebulosa Andronover, não é? Tem Não, que ter mas mais. não dá certo se tiver 10 planetas para cada Sol? Não dá 10 milhões? Tá, mas eu acho que não vai ser isso. 10 mundos habitados em cada Sol? Acho que não. Ah, entendi. Entendi o que se quis falar. Não, mas e se for isso? Aí agora ficou um ponto de interrogação. Inclusive, fala, tem Porque uma parte, atualmente tem 3, o normal é 2 mundos habitados para cada sistema solar, né? Atualmente. tem uma parte que fala disso, que a maioria é um mundo habitado por Sol, aí diz que tem 46 sistemas solares com 2 mundos, ele dá lá os números. Isso. Mas é raro ter mais de um mundo habitado por Sol. Imagina 10. Então, eu concluo que os mundos habitados não vêm só dessa nebulosa, mas tudo isso é especulação. Não, mas eu entendi, Roberto, que a nossa nebulosa, ela é a mãe, vamos dizer assim, do nosso universo, a nebulosa de Andronover. É daqui que vai sair, e ela, vamos dizer, ela criou 1.013.000 sóis, e é daqui que vai sair. Vamos ver o que o José tem a nos dizer. Boa noite, Lilian. Boa Boa noite. noite, Estela. Boa noite. Boa noite, Roberto. É o Mantovani? É o Mantovani. Tudo bom, Mantovani? Que bom você aqui. Tudo bem, Lilian. É o seguinte, o padrão do sistema local de Satânia é de 1,21 planetas por Sol abrasador. Uhum. Baseado nisso que o Roberto acabou de falar, dos 46 sistemas solares, né? Um com 4, outro com 3, outro com 2 e a maioria com 1, né? Essa média em Satânia dá 1,21 planetas habitados por sistema solar. Não sei se segue o mesmo padrão para o universo local de Nébadon. Então, pode ser que sim ou não. Outra coisa também que eu tenho a dizer é que a nebulosa de Andronover foi uma das nebulosas, talvez a principal, né, formadora do nosso universo local. Isso quer dizer que pode ter, né, 2 ou 3 ou mais nebulosas que, que no seu ajuntamento, né, formaram o atual estado do universo local de Nébadon, que ainda está em formação, provavelmente, né? Mas os 3.840.101 planetas habitados em 1934, certamente, né, tem muito mais em evolução, né? Que talvez, não sei se vai chegar nos 10 milhões, mas provavelmente a estrutura física do universo local já deve estar totalmente pronto. Só falta os planetas, né, que estão em evolução para chegar nesse número aí projetado inicialmente de 10 milhões de mundos. Obrigada, Mantovani, obrigada. Tudo bem, Nelly? Então, mas vamos dizer assim, o que eu entendi é que o nosso universo ali, ele ficou com esse 1 milhão de sóis, né? Ele ficou com esse 1 milhão e agora fica a pergunta, que eu adorei, Roberto, a pergunta. Todos os planetas serão habitados, ou quase todos os planetas serão habitados, e por que não? Por que não eles evoluírem para ser habitados?
Eu acho que vão evoluir para ser habitados, todos. Nesse ritmo. Só pode ser isso, Roberto. Não tem outra explicação. Ou tem? Mais sóis serão... Porque dá a impressão que a nebulosa, ela, assim, ela parou a sua função ali, né? De evoluir, de criar os sóis. Pode Eu acho falar, que Roberto. o Mantovani, ele respondeu. Ele falou que não apenas a nebulosa de Andronover, que gerou os sistemas solares do nosso universo local, mas é um universo composto. E eu acho que é isso que ele falou, que responde essa questão. Então tem mais sóis que não estão revelados no livro ou que estão em criação, ou que estarão em criação no futuro. Esses 1.013.000 sóis só se refere à nebulosa de Andronover, mas tem mais nebulosas que foram formadas para compor o universo local de Nébano. Esse é o meu entendimento. Tá. Então deve ter mais sóis do que isso, né? Essa seria a explicação, porque se for essa a média, né, de um planeta para cada sol, quantos sóis que deveria ter, então? Mas aqui 10 já tem milhões. 2, né? 10 bilhões de sóis, né? 10 milhões. Mas aqui já tem 2 planetas, né? Que tem um planeta vizinho, lembra do texto lá? Sim, Do planeta então. vizinho? A Então média aqui de já tem Satânia... pelo menos 2. Isso. A média A de média é Satânia está em 1,21. que tem sistemas que tem 2 planetas, tem sistemas que tem 3, o máximo é 4. Tem sistema que tem, imagine, a vizinhança. A vizinhança. O nosso aqui diz que tem um planeta muito perto do nosso. Só que a gente não sabe se é nesse sistema. Inclusive, teve uma discussão muito legal no Urante Students, né? O Lilian, esse que tem 4 planetas deve ser um trânsito de Um Serafim. trânsito só. Nossa! Um trânsito só. Então tá, ó, já são 10 horas, gente. Então, vamos encerrar por hoje. Eu quero agradecer a presença de todos. Semana que espero... vem, qual é que começa? Onde é que paramos? Montmartre? Na semana que vem, começamos, então, o sistema, né? O nosso sistema de Satânia.